16 milhões de brasileiros sofrem de hipertensão, a pressão alta. Os números e as consequências da doença poderiam ser bem menores se fossem tomados apenas alguns cuidados simples. Aqui no estúdio dos 60 Minutos está o chefe do setor de hipertensão do Hospital das Clínicas de São Paulo, Décio Mion Júnior. O médico é autor deste livro, que está aqui nas minhas mãos. A medida da pressão arterial, da teoria à prática. Boa tarde, doutor Décio. Boa tarde. Doutor Décio, o que é hipertensão? Toda vez que as pessoas têm pressão acima de 14/9 ou 140/90, existe pressão alta. O que faz uma hipertensão? O que uma pessoa se torna hipertensa por quê? Basicamente dois fatores. Um fator genético, que a pessoa herda, e fatores ligados ao ambiente. Então, a pessoa que é sedentária, obesa, ingere muito sal, muita bebida alcoólica, tem mais chance de ter pressão alta. É verdade que a pessoa pode ser hipertensa e nunca saber? É verdade. A maior parte das pessoas não sentem nada. A hipertensão é assintomática na maior parte das vezes. E aí, como é que faz então para saber? Para fazer o diagnóstico tem que medir pressão. Por isso a grande mensagem para a população é que há necessidade de medir a pressão pelo menos uma vez por ano, independente do que estiver sentindo. Agora, os sintomas são aqueles que todos nós conhecemos, aquela pressão na nuca. Exatamente, inchaço. Pode ser dor de cabeça, inchaço, depende um pouco do tipo de órgão que está sendo acometido. Se o coração, dor no peito, se os rins, inchaço nas pernas e assim por diante. Agora, é verdade que essa tomada de pressão deve seguir algumas regras? É verdade. Muitas vezes a tomada de pressão feita sem os devidos cuidados pode levar a um falso diagnóstico, seja de pressão alta ou seja de Quais pressão são os normal. cuidados? A pessoa precisa estar em repouso, o equipamento deve estar calibrado, o médico precisa seguir toda a rotina de medida de pressão. Então, problema de bexiga cheia também é verdade? Também é verdade. Toda vez que a pessoa está com a bexiga cheia, ou fumou, ou se alimentou, ou teve algum estresse, ou fez exercício físico, altera a pressão. Basicamente, as emoções do exercício físico alteram muito a pressão. Uma pessoa, para ter a pressão bem medida, além de ter esses cuidados, ela deve, o senhor falou, em repouso. Repouso significa que ela deve estar deitada? Não necessariamente deitada, mas ela deve não ter feito exercício, deve estar sentada pelo menos a 5 minutos para ter a pressão corretamente medida. Com relação aos aparelhos, a gente sabe que tem muito aparelho aí que dá uma pressão errada, nem todos são confiáveis, tem um problema de calibragem, descalibra com facilidade. Inclusive existe uma pesquisa que o senhor coordenou, que eu gostaria que o senhor falasse. Quais os cuidados que a gente tem para saber exatamente se a pressão da gente está correta? Então, basicamente, o aparelho que descalibra menos é o aparelho de coluna de mercúrio, aquele que tem a coluna que o médico usa. Se o mercúrio está no zero, ele está calibrado. O reloginho, o aneroide, descalibra com facilidade. Então, ele precisa ser checado contra o aparelho de coluna de mercúrio a cada 6 meses. E existem os aparelhos automáticos que são úteis para os pacientes medirem a pressão em casa. Então é válido uma pessoa ter um aparelho, uma pessoa hipertensa ter um aparelho em casa para acompanhar com esse aparelho. Dúvida. Esse é aquele que é tipo digital? Tipo digital. Existem muitas marcas, mas algumas delas são validadas e o aparelho é muito bom. Para saber se o aparelho é bom, como é que faz? Tem que consultar um especialista aí e ver a marca correta? Os especialistas podem recomendar. Jovem tem hipertensão? Qualquer idade. Mesmo uma Jovens criança? e idosos. Crianças também. Certo? Quer dizer que o mesmo cuidado que um idoso deve ter, a criança e o jovem também? Sem dúvida. E a hipertensão tem alguma idade para aparecer ou ela pode aparecer de repente? Ela é mais frequente nos idosos, mas ela acontece em qualquer idade. Agora, pelo que o senhor estava falando, a gente provoca um pouco a hipertensão, né? Na verdade, que se alimenta, na medida em que se alimenta mal, não faz exercício, quer dizer, basta isso para que as pessoas se livrem desse problema? Quer dizer, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para que as pessoas não enfrentem isso. Eu acho que tem dois aspectos. Um é o diagnóstico precoce, então precisa medir a pressão pelo menos uma vez por ano. Outro é o da prevenção. A prevenção é isso, fazer exercícios, se manter dentro do peso, não exagerar no sal e nem na bebida alcoólica. Tá, ok. No caso de uma pessoa com problema genético, essa praticamente vai ter. Não necessariamente. Se ela for uma pessoa atleta, se não exagerar nesses aspectos que eu comentei, ela pode evitar a hipertensão. Nós agradecemos a presença aqui no estúdio dos 60 Minutos de Décio Mion Júnior, que é chefe do setor de hipertensão do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigado, boa tarde, senhor. Muito obrigado.